Então, sejam muito bem-vindos à nossa coluna semanal, Refletindo a Educação. E hoje a gente vai trazer um tema sobre como a gente se comporta diante da vida, diante de princípios, valores e virtudes. A gente não poderia, em 5, 7 minutos, exaurir um assunto, esgotar um assunto. A nossa intenção é trazer pontos que façam com que você reflita, principalmente você que é professor, você que é pai e mãe, então que você possa pensar sobre conceitos que normalmente nós estamos atuando sobre eles, mas não necessariamente conceituando. Então, princípios, valores e virtudes, o que seriam? Quando a gente fala, vamos começar por princípio. Princípio é uma palavra que vem do latim, que significa origem, significa início. Então, o que seriam os princípios no nosso dia a dia? Os princípios, eles seriam uma base que lhe dá fundamento para você tomar as suas decisões no dia a dia. Eles seriam pressupostos, vamos dizer assim, que norteiam a sociedade para onde ela caminha. Então, isso seriam os princípios. E esses princípios são formados aonde? No seio da família. Por isso eu achei interessante a gente trazer para quem educa, para o pai que educa, para o professor que ensina, como são esses princípios. Os princípios, eles são universais. Quais seriam esses princípios? Amor, felicidade, plenitude, paz. Ou você não concorda que precisa existir amor, que precisa existir paz, que precisa existir plenitude? Então, eles não são negociáveis. Princípios, eles são universais e eles são formados na base da família. Ali, quando a criança está crescendo, convivendo com seu pai, convivendo com a sua mãe, ouvindo o que eles falam. E quando esses princípios eles começam a ser estabelecidos, essas crianças começam a formar padrões de comportamento. Então, conjuntos de características do comportamento de uma pessoa vai determinar os seus valores. Então, por isso eles são coisas diferentes, mas eles se complementam, eles se alinham. Os valores de alguém vai ser aquele conjunto de comportamentos que ela tem que define o que ela é. Então, primeiro você aprende com os princípios e depois você externa. Os princípios não mudam. Como você foi ensinado sobre o que é amor ou como felicidade é que pode mudar. A forma como você foi orientado para. E na hora que eles vai para os valores, na hora que a família forma os valores daquela criança, aí sim pode mudar. O que é valoroso para mim pode não ser para você. Então os princípios são universais e os valores, eles podem sim mudar. Ou você nunca ouviu dizerem que a sociedade de hoje já não valoriza isso ou valoriza aquilo, ou que eu valorizo você não. Por isso que é muito importante que nessa hora a gente entenda sobre a coerência de quem ensina, a coerência de quem educa. As crianças, elas são especialistas em perceber incoerência. Se você prega uma coisa e faz outra, o seu filho vai ser a primeira pessoa a enxergar isso. Então você precisa ser coerente, porque você vai formar a criança naquilo que você está vivendo no dia a dia. Se você contar uma mentira, ele vai perceber, mesmo aquela que você acha que ele não percebeu, mas ele percebeu. Depois que a gente conceitua princípios e valores, a gente chega em virtudes. E eu gosto muito quando a gente chega nas virtudes, porque elas transcendem, elas vão além. As virtudes, elas seriam... Eu já li bastante sobre virtude. Eu não quero mentir, mas talvez esse seja um conceito do Padre Fausto, que foi um dos livros mais relevantes que eu li sobre virtude. E ele fala que é um estado do espírito em que você está sempre pronto a praticar o que é bom, a praticar o bem. Então, a virtude, ela seria... Um homem virtuoso seria aquele homem que está sempre pronto a fazer o que é bom, sempre pronto a praticar o bem. Essas virtudes, o que seria? O que você acha que seria virtude? Justiça, por exemplo, fortaleza, força seria uma virtude, prudência é uma virtude, e delas sairão várias outras, mas elas sempre sairão dessas. Se a gente fosse falar bastante sobre isso aqui, a gente teria bastante o que falar, isso que eu quero dizer. Se a gente fosse esmiuçar cada uma delas, a gente teria bastante o que falar. Mas essas virtudes, elas proporcionam para que você viva de forma mais plena, com ética, de forma moral. Então, Aristóteles, ele diz que as virtudes, elas são intelectuais e morais. E seja qual for a virtude, numa coisa que ele fala e a gente há de concordar, elas vieram dos seus padrões de comportamento. Você não nasceu com essas virtudes. As virtudes, elas foram adquiridas da forma como você foi criado.
As suas virtudes, elas vieram de padrões de comportamento. Então, você veja, os padrões de comportamento são os valores. E a forma como você foi criado é onde você aprendeu os princípios. Então, eu queria deixar só uma pontinha de curiosidade. Se você nunca parou para pensar sobre o conceito de princípios, de valores, de virtudes, eu queria deixar uma pontinha de curiosidade para que você pensasse sobre isso. E para que pais e professores também, cuidado para que não sejam incoerentes. O que você faz, o seu filho vê. Professores, vocês são influenciadores. Todos nós influenciamos e somos influenciados de alguma forma, mas eu costumo dizer que os professores são influenciadores de uma forma especial, porque quase todo mundo um dia quis ser professor, quase todo mundo um dia quis estar lá na frente falando para os outros alunos. Então é muito importante que a gente não seja incoerente e que a gente ajude na formação dessa nova geração com princípios, valores e virtudes que façam a diferença na nossa sociedade.